Amém, queridos? Nós somos uma igreja imparável, imparável. A sua célula, a sua casa, imparável. Nós não vamos parar. Na verdade, nós vamos tirar proveito. Nesses dias, nós vamos tirar proveito de tudo isso que está acontecendo. Por quê? Porque o Senhor tem pressa. Diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar com você agora, no mesmo tema que nós estamos aqui, da conferência toda, uma igreja imparável. Eu quero trazer um exemplo, quero pegar um irmão da Bíblia, para trazer uma ilustração e tirar princípios dessa ilustração, ok? Eu quero mostrar para você como edificar em tempos difíceis, mas de acordo com o exemplo, é como edificar em dias de dilúvio. Então eu vou falar sobre Noé nessa manhã com você. Amém? Você está aberto para receber mais do Senhor? Diga amém. Se o Espírito Santo falar algo no seu coração e testificar, bata a palma ao Senhor. Você vai participar comigo. Você vai participar. Essa estratégia é boa porque às vezes o irmão do lado está com sono e você bate palma e você acorda o irmão e lembra ele que ele está onde? Na conferência. Diga amém, querido. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Por que eu fico falando isso também para você? Porque você precisa o tempo todo estar exercitando o seu coração, exercitando o seu espírito aí no Senhor. Posso ouvir um amém? Então eu vou o tempo todo ficar te cutucando para você falar algo, para você participar comigo, porque nós estamos aqui num culto, num serviço a Deus. Posso ter um amém? Então você veio para junto comigo celebrar o Senhor e cultuar o Senhor. Aleluia. Irmãos, agora em outubro eu completei meus 50 anos. E eu fiquei ali, por um lado, meio nostálgico, né? Eu peguei alguns colegas, eu fui militar por 15 anos e pedi baixa da polícia. E você sabe, concurso público, você sai com a mão na frente e outra atrás, igual você entrou. Concurso público é assim, não tem FGTS, não tem nem INSS, só o tempo de contribuição. E aí, o pessoal da minha turma que formou, ou que formamos juntos, todo mundo foi para a reserva agora, completados 30 anos. E aí eu comecei a conversar, alguns me acionaram e tal, e eu fiquei falando, gente, aí eu perguntei para minha esposa, amor, o que você me diz? Eu estaria aposentado hoje com 50 anos, exatamente, eu faço aniversário dia 6 de outubro, e dia 15 de outubro fechava os 30 anos, estaria aposentado aos 50 anos de idade, muito novo. E aí eu falei, e aí, o que você me diz? Ela falou, até que não era má ideia não, né, aposentado e tal, um salário e tal, o pessoal tudo, como militar, tem cargos e salários, né, aliás, tem promoções, etc. E ela disse, até que não seria má ideia, tal, olha seu irmão, quanto que ele ganha. Naquele momento o Espírito Santo falou ao meu coração, e ela voltou para mim a pergunta, e você? Eu falei, eu quero dizer para você que tudo seria muito bom, mas eu, com certeza, escolhi a melhor parte. Eles estão aposentados e eles estão estão agora, de certa forma, tranquilos, aposentados. Mas eu quero dizer para você que o que eu estou fazendo tem uma repercussão para a eternidade. Lá na glória, tem muita gente que eu não conseguiria alcançar se eu tivesse ficado lá dentro da polícia militar. Então, às vezes, parece que você perdeu, não, você está ganhando. Parece que você está aqui e alguém pode falar, mas como pode? Ele saiu daqui ontem, vai voltar só no final da noite ou amanhã. Está lá numa conferência. Você escolheu a melhor parte e essa parte não lhe será tirada. Diga amém. Você tem recompensa, você tem diante do Senhor riqueza acumulada. O que o salmista diz? Que um dia na tua casa vale mais do que 1000. Nesse instante, Deus pode te dar uma palavra, Deus pode dar uma frase, Deus pode dar um texto, Deus pode te dar um insight que a sua vida toda é mudada
em um lampejo quando você vê a glória, quando o Espírito Santo fala com você. Você está aberto nessa manhã? Deus quer falar com você, Deus quer trazer algo na sua vida que vai compensar e recompensar poderosamente a sua vida. Amém, gente? Diga glória a Deus. Falando dessa questão, então, eu comecei a pensar, meu Deus, meio século de vida. Eu pretendo viver muitos anos. Minha mãe fechou agora dia 29 de outubro, 90 anos. Então aleluia. Então, metade. E aí você tem aquela oportunidade, vendo um copo pela metade. Eu acho que eu vou deixar a metade para daqui a pouco. Aí você tem aqui o copo, você pode definir, você pode decidir. Ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Qual a sua atitude em ver sua vida, em ver sua célula? Ah, pastor, eu tenho 5 pessoas somente. Não, você já tem 5. Ah, mas eu ainda não tenho, pastor, há 50 anos ou não sei quantos anos de casado, eu não tenho sequer uma casa. Ainda. Essa é a atitude de você ver o copo meio cheio. Você está no túnel e está no meio dele. Qual que é mais difícil, voltar ou terminar? Se voltar, você vai ter andado o túnel todo, porque vai voltar o mesmo tanto. Mas se você terminar, só falta metade. Ou seja, está no meio, terminando de sair. Então eu quero dizer para você, você já tem 5 pessoas na célula, já tem 7 pessoas, pastor, mas já tem 1 ano, ainda mais nesse tempo de isolamento, o negócio é difícil, não faz mais sentido fazer reunião online de célula, é meio complicado. E agora? Pois eu quero dizer para você, agora que a coisa vai acontecer nos próximos 2 meses, nos próximos 3 meses, daqui para fevereiro, março, você vai ver o que vai acontecer, vai de uma vez. Por quê? Porque você está edificando em tempos de crise, você está edificando em tempos de seca, você está edificando em tempos de pandemia, você está edificando em dias de dilúvio. Eu quero então mostrar para você hoje, meu irmão, assim como Paulo, que diz, no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele diz que os irmãos, e todas as passagens do Velho Testamento são para nós exemplos de quê? De fé, são retratos. Os irmãos viveram e Deus pegou aquilo, escreveu aquilo na sua palavra para me inspirar. Para cada situação e circunstância na nossa vida tem um exemplo da palavra de Deus para me inspirar. Você vai se inspirar em Noé, você vai se inspirar em Abraão, você vai se inspirar em Davi, você vai se inspirar até nos momentos de fracasso desses homens, porque Deus colocou lá uma resposta para você, para que você possa ter na palavra de Deus direção. Então Paulo escreve lá dizendo que todos eles são para nós exemplos. Moisés, o Mar Vermelho, o Faraó, tudo aquilo é para nós exemplo. E nós temos na palavra de Deus exemplos daquilo que nós não devemos fazer, nem devemos ser. Fazer o que Saul fez, ser como Saul viveu. Mas nós temos aqui na palavra de Deus exemplos que retratam para nós o dia de hoje. E eu quero mostrar isso para você usando da história de Noé. Ok? Diga glória a Deus. Então, antes de ler, nós vamos ler Gênesis capítulo 6. Nesse primeiro momento do Gênesis, até o capítulo 7, que é onde acontece o dilúvio, o que nós temos? 2000 anos de história. 2000 anos. Por quê? As coisas ali em Gênesis retratam de forma rápida, apenas mencionando alguns homens e Deus agindo através desses homens. Depois, quando você e eu chegamos no capítulo 12, a coisa começa a demorar mais. Aí Deus pega a Abraão e ele começa a mostrar
os 25 anos da vida desse homem, e dura quase que o livro todo, até o capítulo 30 e poucos, vai ser a história dele, de Isaac, e depois começa Jacó, e depois vem José, que também ocupa mais de 15 capítulos, né, do Gênesis. Por quê? Porque Deus está revelando o seu propósito. O pastor John Rich falou a respeito de propósito aqui. E Deus está revelando o seu propósito. Muitas vezes você e eu olhamos como a nossa vida, um dia após o outro. Deus, ele está vendo a sua vida de cima, ele está vendo todo. O propósito, quando você entende, quando você enxerga o propósito, é quando você está na ótica de Deus enxergando todo. O que você está passando hoje faz parte de um todo. O que você está vivendo hoje pode ser apenas um ponto de vista do quadro da sua vida que Deus está escrevendo. E às vezes você se desespera porque não está muito legal naquele momento da sua vida. Presta atenção, não terminou ainda. A palavra diz que o Senhor, ele deixa o melhor para o fim. Todos os nossos dias já foram escritos e determinados, e não tem lá tragédia, não tem. Por quê? Você tem um pai amoroso, você tem um pai bondoso, e a promessa do Senhor em toda a sua palavra é que o melhor está por vir, vai acontecer, porque o quadro vai estar todo acabado. Cristo em vós é a esperança da glória. Talvez olhamos hoje para o contexto que a gente está vivendo e a gente fala assim, meu Deus, não vai dar em nada. Calma, você está olhando só o hoje. Deus está olhando de cima, e Deus já escreveu toda a sua vida. Então, no final desta palavra, eu quero mostrar para você como que você pode viver um dia após o outro, na certeza de que o melhor vai acontecer, de que a bênção vai acontecer. Diga amém. E aí nós temos esse homem, Noé. Antes dele, com certeza essa palavra, ou a mensagem da graça, ela foi sendo passada de um para o outro, de forma oral, né? Não tem muita coisa escrita, mas com certeza chega os dias de Noé, após ter ouvido dos seus antecessores, por exemplo, né? Começa lá com Adão, com Abel, com Enos, com Cainã, com Malaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, aí chega em Noé. E qual é a mensagem vivida e pregada pelos seus antecessores? O Messias vem. O cordeiro que foi morto, simbolizava o Messias para cobrir os nossos pais, Adão e Eva, ele vem, porque desde então há uma pregação sobre a redenção, mas nesse momento, o negócio não está muito bonito nos dias de Noé. Se a gente lê o capítulo 6, pega comigo do verso 7 em diante, até o versículo 6, o Senhor diz que devido à degradação tão grande, o Senhor, ele vai limitar primeiro, até o capítulo 6, versículo 6, ele vai limitar 120 anos e não vai mais deixar que o seu espírito haja na vida do homem, porque o homem se tornou animal. O homem se tornou carnal, mas ali é animalesco. E a gente sabe que houve algo ali tão terrível no capítulo 6, na raça humana, houve algo híbrido. Presta atenção, essas séries que passam aí na Netflix e que passam nos outros canais e outras operadoras, né, outros estúdios que produzem filmes, presta atenção, isso aí não é aleatório não, isso não é simplesmente porque é interessante, não, isso são mensagens subliminares. Algum tempo atrás, acho que no início da pandemia, no ano passado, soltaram aquele desenhozinho, um filmezinho lá, né, que um menininho que eles começam a nascer com cara de animais. Você viu, né? Pois bem, nós temos isso aqui na Bíblia. Houve um tempo em que a humanidade se tornou híbrida, quando os filhos de Deus se casaram com os filhos dos homens. É o contexto de Adão. E você acha que isso aqui que está acontecendo, irmãos, nada é por acaso. E quando você vê essas coisas, não é só entretenimento, isso é uma mensagem de que existe uma agenda que está em andamento, existe um plano que está em andamento, e está mesmo, através de quê?
Da genética, através do quê? Da clonagem? Ou você acha que depois da ovelha Dolly parou-se de clonar e de fazer testes genéticos? Não, não parou não. Na verdade, lá atrás, há 30 anos atrás, esse primeiro animal clonado foi só para dizer, conseguimos e já chegamos nesse ponto, já conseguimos com o animal, mas é possível fazer com humanos. Aí você acha que parou, não fala mais nada. Não, é porque o interesse aqui não é ficar mostrando diariamente como se fosse um diário de bordo, é apenas ir sinalizando, o plano está em andamento. E você está achando que essa pandemia também é simplesmente assim um vírus despretensiosamente? Não, nós nunca vivemos algo como vivemos agora. Foi um start para esse tempo do fim. Você está vivendo o tempo do fim. Até você mesmo está às vezes constrangido em não usar máscara. Esses dias eu cheguei em casa e estava em casa de máscara. Eu tenho que subir 2 lances de escada. E eu fiquei de máscara um tempão lá e eu falei, porque eu não percebi mais. Porque a coisa está entrando, o condicionamento está entrando. E eu não quero mostrar e falar para você, presta bem atenção, o fato da máscara em si, de medir temperatura na testa e que é alguma coisa que vai ser no futuro. Parou, ok. Não tem nada a ver exatamente esse revolvinho aí, que ou se a vacina tinha DNA do anticristo, ou se tinha microchip. Não é nada disso, nós estamos falando de mentalidade. Mentalidade. Você está achando estranho entrar no shopping e não ter mais a medição. Você quer. Entendeu? Então você mesmo fica cobrando. Você anda na rua cobrando dos outros que não estão com máscara. É sério. Você está constrangido de andar em parques e até na praia, você que mora aqui, tem essa orla maravilhosa. Fica até estranho, o que está acontecendo? Eu posso ou não posso? Posso ou não posso? Então nós não estamos falando só, querido, do fato em si, mas eu estou te mostrando um princípio que está entrando, estamos sendo acostumados. Isso que aconteceu e vivenciamos nesses dias foi só uma checagem. Pastor, você está dizendo que não foi real? Foi real, eu tive esse vírus aí, eu passei muito mal, quase morri, fiquei com medo de morrer, confesso para você, e o medo foi real, senti falta de ar, coisa que eu nunca passei pela minha vida. Fiquei uns 7 dias muito ruim mesmo, onde eu não quero aqui ficar glorificando, dando testemunho não, mas apenas para mostrar para você que eu não estou dizendo que não é verdade, é verdade, inclusive provavelmente o alvo de tirar muita gente de circulação, principalmente quem? Os nossos genitores, os idosos, limpar de certa forma. Aí você fala, pastor, você tem esse pensamento de teoria de conspiração, você tem isso? Não só tenho, como só se você não tiver realmente olhos e tudo mais discernidos para ver que é isso, nós estamos vivendo o tempo do fim, e não vai ter volta. Você percebe isso? Nós estamos edificando uma igreja imparável nos dias do fim, e talvez você fale assim, isso é teoria de conspiração de pastor, que só vê igreja, presta atenção, a única coisa que existe nesse planeta, que os olhos do Senhor estão sobre, é a igreja, é você e eu. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta, porque, de certa forma, ele está confiante de que aquele que não tem Jesus, que não o creu, que não recebeu a mensagem ainda, já está garantido, e quer o quanto antes fazer o quê? Com a igreja, imobilizá-la. Mas eu quero mostrar para você, é tempo de ativarmos, é tempo de irmos para cima, é tempo de ganharmos tempo, é tempo, como Paulo diz, de instar a tempo e fora do tempo. Amém, querido? Você está comigo? Diga glória a Deus. Então estava indo tudo nessa perspectiva de que o Messias vem, mas nos dias de Noé, qual é o contexto? Esse meu e o seu. Você não estava pensando que ia melhorar muita coisa? Pelo menos tinha uma perspectiva, mas de repente vem uma pandemia, acaba com o governo, acaba com a economia, acaba com tudo. Tinha boas intenções, mas parou tudo.
O mundo parou, as fronteiras fechadas, o mundo quebrado. Peraí, mas não tinha uma perspectiva boa de que a coisa estava acontecendo, estava deslanchando. Afinal de contas, nós não somos donos do pré-sal. Não seria apenas aí uma boa administração dos nossos recursos, das nossas riquezas? O que eu estou tentando mostrar para você aqui? Levando Noé junto com os nossos dias. Porque no quadro de Noé, irmãos, estava tudo indicando, vai acontecer algo bom. São 2000 anos de história, resumidos então, até então, em 5 capítulos da Bíblia. Mas de repente, a coisa, nos dias de Noé, embargam tudo. Que história é essa? O Espírito do Senhor não vai agir? Essa miscigenação aí, híbrida, nos dias de Noé, o Espírito não vai agir mais. E aí vem o que ainda? Verso 7, vamos ler comigo, por favor. Eu vou tirar daqui 7 princípios para a gente trabalhar, para encerrarmos. Diga amém. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Meu Pai do céu, mas logo agora, na minha vez. Espera aí, agora que eu estou aqui começando a congregação, começando a célula, começando o casamento, agora que eu estou noivo, agora que eu concluí a faculdade, por que na minha vez? O homem e o animal e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Repita, porém, Noé. Verso 9, eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Verso 10, gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e este estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora, e deste modo a farás de 300 côvados, quer dizer, 150 metros de comprimento, e de 50 a largura, 25 metros de largura. Pensa num cargueiro poderoso, vocês têm muito navio aqui, muito maior de muito deles aí, muito, e de altura 15 metros de altura, 15 metros. Verso 16, farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, 45 centímetros a 50 centímetros, lá em cima, como se fosse uma grande clarabóia, ou uma janela aberta lá em cima, para entrar claridade para todo mundo. E o texto continua dizendo, no versículo 16, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Verso 18, contigo, porém, fala comigo assim, comigo, porém, fala para o irmão que está do seu lado, com você, porém, o quê? Tem algo agora, apesar de tudo que está acontecendo, presta atenção, com você, porém, o quê? Estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, e de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E leva contigo tudo que se come, ajuntam contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Antes de entrar nos 7 princípios, deixa eu te falar. Deus tem dado promessas a você pastor, a você líder, a você pai, a você irmão. E eu quero dizer para você que as promessas do Senhor têm em vista o propósito.
E esse negócio de propósito é um negócio que parece tão subjetivo, que às vezes parece que eu não sei nem qual é esse propósito. Dias atrás eu caí em mim. Por quê? Pastor, qual que é o propósito mesmo? Porque parece que é um negócio muito subjetivo para a gente. Eu falei, deixa eu definir esse negócio aqui para falar para o pessoal o que é esse propósito. Porque vem um pastor aqui e fala, Deus tem um propósito na sua vida. Vem outro pastor aqui e fala, você precisa entrar no propósito. Mas qual é o propósito? Propósito, lembra, é uma ideia que antecede a criação do objeto que vai cumpri-lo. Qual que é a ideia que Deus tinha a meu e a seu respeito? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Presta bem atenção. Nesse momento não foi feito o homem ainda, literal e físico. Mas nesse momento nós temos o propósito. Vou ilustrar para você algo, olha para mim. Alguém teve uma ideia. Qual ideia? A gente quer captar a voz e fazer com que essa voz seja potencializada através de um equipamento ou de caixas de som. Presta bem atenção, sem esse equipamento chamado microfone, nós não teríamos, mesmo que tenha esse melhor som que tem aqui, mas se não tiver esse equipamento, nós não vamos ter essa potencialização da voz. Eu estou falando de forma natural e você está me ouvindo bem mais alto. Mas por quê? Alguém quis resolver um problema. Você foi feito para resolver. É que nós tínhamos um problema. Presta atenção. Dentro de todo o universo, na Terra, tinha um invasor. Tinha alguém que estava, de certa forma, procurado pela polícia. Foi expulso, mas veio parar aqui. Tinha um problema, tinha um questionamento em relação a duas coisas. Tinha um questionamento em relação à autoridade e o amor de Deus. Aqui na terra. E Deus, então, ele cria o homem, tendo em vista resolver um problema. Qual é o problema? O problema com esse invasor. É por isso que Deus coloca esse homem no jardim e fala para ele que é para ele fazer o quê? O Senhor diz que é para ele guardar e cultivar o jardim. Olha para mim, por que tem que guardar? Porque tem um invasor aí. Tem um poceiro ilegal aí. Só que eu não sei disso, eu simplesmente sou colocado aqui e tenho uma determinação. Mas por que isso? Porque Deus, ele está no propósito definindo a utilidade do que ele fez da sua criação. Alguém teve a ideia é o propósito. Quando você foi criado, você é a realização para cumprir o propósito. Você me entende? Diga amém. Se esse microfone aqui for usado para esse que tem cabo, e eu quero fazer dele então algo para laçar, pode até ser usado, mas está fora do propósito. Você, muitas vezes, eu e você estamos fora do propósito. Quando você está fora do propósito? Quando você pensa que nasceu para ficar rico. Jesus já disse, não acumule riqueza aqui, acumula lá. Pastor, como acumular essa riqueza lá? Eu tenho duas dicas para você. A primeira delas é que você precisa, o quanto antes, se encher do Espírito Santo aqui, conhecer o Senhor aqui, para chegar lá e pelo menos, é igual um vereador que é eleito, mas que nunca trabalhou na política. Ele fica quase os 2 primeiros anos só para aprender o protocolo da casa. Muitos crentes vão ficar meio fora, porque em todo esse tempo que ele está aqui crente, ele não entendeu ainda o protocolo do reino de Deus. O meu filho, quando era criança, gravou um vídeo para a vozinha dele,
dizendo que um dia nós, como os anjos, nós estaremos lá nas nuvens, pulando de nuvem em nuvem, e assim viveremos para sempre. Aí você fala, isso não é tão empolgante, viver pulando de nuvem em nuvem com os anjos. Ele era criança, ele tinha acho que seus 7, 8 anos, não entendia. Você não foi feito para isso. Conheça o Senhor enquanto é tempo, porque a vida eterna é essa, conhecê-lo, conhecer o Pai e o Filho, diga amém. E a segunda coisa que faz parte, que você precisa entender de propósito, porque você foi feito. Você foi feito e salvo para agora salvar outros. Você foi feito e salvo para agora salvar os outros. Por isso que não faz muito sentido para alguns crentes ser crente. Porque não faz sentido você ficar sentado aqui. Não faz sentido. Por isso que fica entediante. Por isso que, como diz o outro, né? Fica muito folgado e começa a inventar história. Começa a inventar coisas. Crente que não está ocupado na obra de Deus, o que ele fica? Ele fica ocioso. E mente vazia, você já sabe o que é. Oficina do capeta. Jesus, ele mostra para a gente ali, quando ele, no poço de Samaria, ali no poço de Sicar, na fonte de Jacó, quando ele conversa com aquela mulher, é meio-dia e ele não tinha comido, ele tinha mandado comprar comida, mas vamos supor que os discípulos tenham gasto aí 1 hora e outra hora para voltar, e agora, nesse retorno, lá está Jesus, talvez 2 horas da tarde. Os discípulos chegam, sai uma mulher meio doida ali, né, dizendo aleluia, glória a Deus. Eles não entendem nada, quem é essa mulher? E todo mundo senta para lanchar, para almoçar debaixo de uma árvore, e eles chamam Jesus, mestre, vem comer, vem abençoar, vem liberar o almoço aqui, mestre, come. E Jesus está ali extasiado. Como que ele está extasiado? Igual você quando está lá no meio-dia ou 2 horas da tarde, pós batismo no Espírito Santo, lá no encontro. Quem já foi no encontro, já ministrou, sabe do que eu estou falando. E o mestre está ali, e ele diz o que para os discípulos? Uma comida eu tenho para comer. Qual é a comida de Jesus? Fazer a sua vontade e realizar a sua obra. Crente que não entendeu isso, não entendeu o propósito. É um microfone que está sendo usado como raquete. Esse microfone pode fazer o papel de raquete? Pode, mas ele não foi feito para isso. Por isso, crente que, primeira coisa, não conhece o Senhor e não está fazendo a vontade e realizando a obra, ele está insatisfeito, ele vai deixar de congregar, ele não vai entender propósito. Você me entende? Diga amém. Então, voltando aqui para o nosso querido, eu estava dizendo para você de que a promessa é para o propósito. Havia promessas feitas para Noé, ele tinha recebido dos seus antecessores, dos seus antepassados, existia uma mensagem. Mas e agora? Cadê as promessas? Eu fui na conferência, Deus usou o irmão em profecia comigo, mas cadê o cumprimento? Cadê a palavra? Quando eu me casei, Deus me deu uma palavra, eu tive convicção nessa palavra, eu estava em cima dessa palavra, mas já se passaram 10 anos. Deixa eu te falar, a promessa é para o propósito. Você me entende? Diga amém. Diga glória a Deus. Mas eu quero te mostrar e te sinalizar, presta bem atenção nisso. Quando Deus vai manifestar seu propósito na sua vida, o diabo percebe, ele vai começar a espernear. Você está no propósito, tem uma promessa de uma palavra, você está sendo alinhado para receber aquilo, porque Deus quer colocar você na história, Deus quer levantar você, Deus quer exaltar você, mas nesse momento virá o quê? Presta atenção, antes da promoção, vem a aprovação. Eu não sei se você tem acompanhado a gente, ou não sei desde quando você está na videira, mas eu estou na videira desde o início. E tenho visto de quando em quando Deus vai nos elevar a um próximo nível, vai nos expandir e nos alargar. O que vem? Uma checagem. Uma checagem.
E nos últimos 3, 5 anos para trás, irmãos, como nós temos sido checados. O nosso próprio pastor, né, o nosso fundador, há 2 anos atrás, foi checado assim, em todos os requisitos, tudo, moral, honestidade, tudo, vida espiritual, tudo, checaram família, checaram tudo, checaram ministério, checaram a mensagem, checaram tudo. Noé está sendo checado. Você também será checado. Fala comigo, antes da promoção, vem a provação. Quando Deus está para te promover, te elevar de patamar, você vai passar por testes. Antes de ir para o 3º trimestre na escola, antes de mudar de semestre, antes de terminar o ano e ir para o outro ano, você vai ser exposto, checado a tudo que você tem recebido. Então a conferência, tudo que você está recebendo aqui, você vai ser checado se tem realidade do que se você recebeu. Você está comigo? Diga amém. Diga glória a Deus. Então presta bem atenção, você vai ser testado, mas lembra, é o tempo em que o diabo está esperneando de todas as formas, de todos os lados, para quê? Para tentar fazer você desistir, porque ele sabe que você está sendo promovido, você que não sabe. Esse é o contexto da vida de Noé. Então, quando pessoas te deixarem, continue. Quando pessoas se levantarem contra você, te difamarem, te caluniarem, continue. Quando as resistências vierem, continue. Continue, Noé. Continue. Quando as coisas começarem e você percebe que parece estar demorando, continue. Irmãos, eu falei ontem, eu me converti aos 13 anos. Daqui a pouco eu completo 40 anos que ando com o Senhor. Tudo isso que eu estou te falando aqui, eu tenho percebido de quando em quando na minha vida. Eu quero dizer para você, tanto faça o teste na sua vida e analise a sua vida e veja, medite, bem como recebe o testemunho de gente que está andando, não mais que nenhum de vocês, mas que está caminhando junto com vocês no Senhor. Diga amém. Fala comigo. Antes da promoção vem a provação. Pessoas vão te deixar, pessoas vão falar mal, pessoas de repente vão simplesmente dizer que você está ultrapassado, você é antiquado. Foi isso. E isso se repete na história da igreja, e se repete na história de famílias, e se repete o tempo todo na minha e na sua vida. E você chega um momento que você fala, acabou. Não. Eu quero então te dar aqui, como eu acredito que Noé viveu isso, nesses dias de dilúvio, nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento, nesses dias em que parece que paramos, o que Deus está fazendo em nós e o que Deus quer sedimentar, compactar na nossa vida. Primeira coisa que eu quero mostrar para você é que Noé achou graça diante de Deus. O versículo 8 diz, porém Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça diante de Deus. Eu sou professor de hermenêutica. Como dizia um querido irmão saudoso que partiu para o Senhor, todas as vezes que ele falava comigo, ele falava, o irmão pode não saber, mas eu já fiz isso. O irmão pode não saber, mas eu já fiz isso. Todas as vezes que eu ia falar com ele. E foi um desafio para mim. Na época eu tinha 30 anos e ele já estava com 65 anos. Não, 58 anos. E eu estava liderando ele. Ele, com certeza, tudo que eu falava, ele chegava para mim, eu era o discipulador dele, e ele falava assim, irmão, o que você tem de ministério, eu tenho de banco de faculdade. Por fim, a coisa mais que eu menos sabia dele é que ele dizia, um dia ele saiu para mim, meu irmão não sabe, mas eu sou faixa preta de judô. Tudo que eu falava, então, mas eu amei esse irmão, e ele faleceu há 2 anos atrás, vai fazer 2 anos, um irmão muito precioso, faleceu com 70 e poucos anos, amigo, gente que eu sentia a falta, a passagem dele, a família eu amo, né?
Mas você não sabe de mim, mas eu sou professor de hermenêutica, eu sou diretor do seminário em São Paulo. Você não sabe. É só para usar do irmão, fazer menção da memória dele aqui, que eu amo tanto e vou encontrá-lo lá na glória. Esse homem era apaixonado por Jesus. Vocês o conheceram, nosso querido João Martins da Cunha. Eu fui discipulador dele. Pensa de ser discipulador num homem daquele. Ele enchia o encontro sozinho. Ele simplesmente saía de manhã, voltava 2, 3 horas da manhã, evangelizando pessoas. Ele pegava quase todo o seu salário, muito, muito bom, de oficial de justiça, e comprava em cesta básica e pagava encontro para todo mundo. Depois eu tinha que resolver lá com a casa dele. Mas ele chorava e dizia: não vai ficar um de fora. Se depender, eu comprometo o salário do mês que vem, mas não vai ficar ninguém, pastor. E chorava quando alguém desviava, chorava quando alguém, sabe, ele falava: minha ovelhinha, é a minha ovelhinha, pastor, é a minha ovelhinha. Eu aprendi demais com esse irmão. Fecha parênteses, porque não tinha nada a ver com a palavra. A regra de hermenêutica diz um princípio: a primeira menção, a primeira vez que algo é mencionado na Bíblia, vai dar sentido para toda a Bíblia. E a primeira vez que nós encontramos a palavra graça é aqui em Gênesis 6. E qual é o contexto? Noé achou graça. O que significa, antes de falar da graça, porque você tem sido ministrado bastante sobre a graça, o favor não merecido? Como que eu acho, pastor, o favor no meu casamento? Como que eu encontro favor no ministério, favor nas finanças, favor lá na minha empresa, nos meus colegas? Como que eu acho favor? A Bíblia diz, a gente acha uma dica poderosa aqui, através do nome Noé. O nome Noé significa repouso, descanso. Se a gente pega esse texto e agora parafraseia com esse nome em português, você vai ter: porém, descanso, achou graça diante do Senhor. Diga amém. Amém. Descanso. Como é que você nesses dias pode, meu irmão, ter uma célula que multiplica? Como que você pode ter uma célula que multiplica, que você recebe favor imerecido da parte do Senhor? Descanse. Descansa. Ah, mas como que descansa? Então não precisa mais evangelizar, não precisa mais ficar na cola das pessoas, não precisa fazer evento ponte, não precisa. Você vai fazer tudo isso no descanso. Porque o Salmo 127 diz que é vão levantar tarde e trabalhar bastante para comer o pão ali que você rodou de Uber 12, 18 horas. O Senhor diz que aos teus amados Ele dá enquanto dorme. Mas antes disso Ele diz: se o Senhor não construir a casa, é vão o trabalho do construtor, de você que está construindo. Se o Senhor não mover na vida daquela pessoa que você está evangelizando, é vão o seu evangelismo. Então como que eu faço? Você tem que descansar. Você precisa saber que você precisa falar, mas o Espírito Santo é quem vai estar agindo. E você pode crer, irmão, o que você fala não é da terra, o que você fala é do céu. Quando você disser para alguém: Jesus ama você, de forma que não importa o que você tenha feito, não importa o que você venha fazer, Ele ama você. Ele vive querendo ganhar amor no mérito, então ele trabalha, ele é pontual, então ele tenta criar os filhos e a família de uma forma bacana, para ser amado, para ser retribuído. Aí você chega com essa palavra para ele. Essa palavra, ela não é um clichê, essa palavra é uma palavra do céu. É do céu, e o mundo está precisando dessa palavra. Talvez você fale assim: pastor, como que eu vou profetizar? Profetiza, e de quando em quando o seu coração se enche. Você pega um carro de aplicativo e você está ali atrás e não sabe de onde surge um desejo de dizer assim: eu queria dizer para você que Jesus ama muito você, e não temas, não te preocupe com as coisas.
Falar que você não teve essa percepção. Ah, pastor, isso aí é porque a gente fica aqui na igreja e a gente ouve tanto isso que parece que é uma coisa. Não, aquela pessoa está desesperada, ela está precisando ouvir exatamente aquilo, de forma muito simples, só que você quer fluir em algo muito mais profundo, não precisa falar nem de doutrina, nem de coisas profundas da Bíblia para ele, basta você dizer, tem jeito, Deus é bom, Ele ama você, Ele quer fazer na sua vida, Ele quer abençoar você, Deus quer te dar tudo, Ele é o seu Pai, Ele te ama, Ele quer fazer, Ele pode fazer, Ele é o mais interessado em você prosperar. Minha filha pega um Uber nesses dias, vai para a reunião da célula e ela estava frustrada, porque tinha pego o ônibus errado, e aí teve que descer e pegar um Uber, porque ela estava chegando no outro canto. Ela falou, mas não é esse, é porque era o número, ela inverteu o número. E ela está lá atrás, atrasada para a reunião da célula, essa que vai casar. Aí de repente ela diz, estou muito frustrada, estou muito chateada. É mesmo, moça, o que foi? Não sei o que, não sei o que. E aí caiu no assunto que ela estava noiva, e aí o rapaz falou, também estou noivo. É mesmo. Eu estou noivo, mas eu estou aqui numa contrariedade, porque está chegando os dias de definir realmente data, definir isso, mas eu não estou seguro. Aí minha filha, 19 anos, ela diz, deixa eu te falar algo que eu tenho aprendido. Você precisa ter uma palavra de Deus, e essa palavra ela tem que te dar convicção e certeza. E ele falou assim, olha moça, parece que você é da igreja, né? Eu sou católico, viu? Mas o que você está falando faz muito sentido, porque eu nesses dias, eu tô até, não estou nem querendo ir na casa da minha noiva, porque estou correndo dela, porque ela está querendo isso, quer definir data, quer definir festa, quer definir tudo, mas eu não tenho paz. Ela falou, essa convicção vai gerar em você paz. Aí chegou o lugar que ela ia descer e o rapaz falou, moça, hoje eu estava pensando em dar mais uma volta aqui, pegar mais um passageiro, mas eu estava pensando em ir lá terminar com a minha noiva. Exatamente isso, porque pressionado e com falta dessa paz. Mas o que você me falou, eu entendi. Eu preciso buscar essa paz em Deus. Aí você fala assim, pastor, como que eu posso ser usado? Simplesmente empresta a boca no descanso. Deixa Deus simplesmente usar. E seja doido. Ontem à noite eu cheguei aqui para você, pode bater palma ao Senhor. Eu tenho uma percepção de alguém que precisa receber oração porque está com dor na virilha. Aí você fala assim, mas não tinha essa pessoa. E se tivesse? Porque o diabo ele sempre vai dizer para você, e se não acontecer? E eu te falo, e se acontecer? Lá, você atrasa ali, como aconteceu com a minha filha. Quem que ganhou mais? Foi o rapaz ou foi ela? Os dois. Mas ela chegou lá na reunião da célula, extasiada, porque ela fez a vontade e realizou a obra. Ela estava satisfeita. E deu motivo para ela ser crente, para ela testemunhar de Jesus, e ela estava feliz. Vai passar lá no caixa do seu supermercado, olha nos olhos da moça que está no caixa e fala, Jesus ama você, moça. Ela vai começar a chorar e dizer, era tudo que eu precisava ouvir. Só que você na sua cabeça, você pensa, isso é coisa da minha cabeça, ou isso é muito simples. Tudo de Deus é simples. Quer uma coisa mais simples do que o Evangelho? Se recebe pela fé, a eternidade pela fé. Como que você então acha graça? Descansando. Não é você quem cura ninguém, você simplesmente precisa crer. Você simplesmente precisa dizer, irmão, tem alguém com dor aqui? Querido, deixa eu orar por você. Você vai ter muito mais milagres acontecendo na sua vida quando você entrar no descanso do que você imagina. Noé achou graça. O descanso encontrou favor. Descansa a respeito do seu casamento, descansa em relação ao seu ministério, descansa em relação às suas finanças. Por mais preocupado que você esteja, Jesus diz, você vai acrescentar 45 centímetros ao curso todo da sua vida, você vai acrescentar mais 45 minutos ou dias na sua vida? Não vai.
Descansa. Descansa. Posso ter um amém? Diga glória a Deus. Segunda coisa, Noé, a Bíblia diz que ele era justo e íntegro. Eu sempre fiquei achando, irmãos, eu sempre achava, né? Esse negócio de achar graça diante de Deus. E eu então pensava que na Bíblia, eu pensava, talvez você também pensou, talvez eu fui mais retardado para descobrir que não era, mas talvez você já sabe. Mas não custa nada eu falar para você hoje, para fazer um arremate de visão aqui, da visão. Noé, a Bíblia diz, irmão, era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Na minha cabeça ele era especial. Era um cara fora da curva, era um cara assim, extraordinário. Extraordinário. E aí eu fui lá para Atos 7,46 e eu vi que não era só ele. Olha, se referindo a Davi, se diz: este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para Deus, para o Deus de Jacó. Espera aí, Davi achou graça? Então Davi era especial, Davi era sensacional. Aí eu olho para Davi e falo, mas era só um garoto de 16 anos, o que ele tinha de especial? Será que ele não tinha poluição noturna? Será que ele não tinha pensamentos impuros? Será que ele era totalmente obediente aos seus pais? Está comigo? Diga amém. Em Êxodo 33:12, referindo-se a Moisés, olha que Deus testemunha: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Moisés é sensacional, extraordinário. Moisés, com certeza, ele tem qualificação para achar graça, porque na minha cabeça era isso. Eu via pregadores, como você vê, e você fala, gente, esse cara é sensacional. Eu lia o livro dos generais de Deus e falava, meu Deus, principalmente aquele que fala dos evangelistas de cura, os heróis da fé, e eu falava, meu Deus do céu, como pode alguém ser tão usado? Isso é para gente extraordinária, isso é para gente especial, para Deus chegar para ele e falar, quero fazer um negócio através de você, você topa? Quero te levantar, quero te dar uma grande igreja, quero colocar você em proeminência, eu quero fazer de você alguém conhecido, alguém que vai entrar para a história, eu quero fazer de você um Martin Luther King. E na minha cabeça tinha que ter critérios, sabe, de qualificações assim, extraordinários. Aí a gente vai lá para Lucas 1,30, de novo a situação aqui, e agora com a menina, também Deus tem um negócio com esse povo assim, né, gente adolescente. Isso faz sentido aí para quem trabalha com radicais kids e juvenis, diga amém. Amém ou não? Deus tem um negócio de levantar gente com 10 anos, com 12 anos, com 6 anos, no ventre da mãe. Fez alguma coisa para merecer? Eu estou falando de Maria. Olha o testemunho que é dito a respeito dela, verso 30 do capítulo 1. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Essa garota também novinha, de talvez uns 15 para 16 anos, o que ela fez, ou o que ela não fez, para Deus, em toda a sua onisciência, chegar aqui e falar, Roger, é você. Você achou graça? Eu quero fazer algo através de você. Aí o Roger fala, mas eu, pastor, estou igual a você, não me vejo, não tenho nada. Da mesma forma com Davi, da mesma forma com Moisés, da mesma forma com Maria, da mesma forma com Noé, Deus chega e fala que achou graça. Aí vem o complemento dizendo que o cara era justo e íntegro. Romanos capítulo 10, aliás, 3, versículo 10. Eu fui para o seminário, como eu estou falando para você, não como você, eu não aprendi tão fácil na minha cabeça para resolver as coisas. Fui estudar Romanos lá, quem deu aula inclusive na época foi o pastor Aloísio. E aí eu descobri
Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, e todos se extraviarem a uma e se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ué, mas então como é que funciona essa história de que achou graça e de que o cara era justo e íntegro? Sendo que a Bíblia pega todo mundo desde a queda de Adão e diz, não há um justo, nenhum sequer. Mas como que Noé era justo? Como que Abraão é justo? Como que Deus pode usar o pastor John Richard? Como que Deus pode usar o seu líder? Como que Deus pode usar o pastor da Luiz? Tem que ter alguma coisa, uma qualificação ali especial. Deus via, Deus sabia. Então, meu irmão, o que eu quero mostrar para você é que eu e você, no dia que você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você virou, você se tornou justo. Não interessando mais se você nasceu lá de pais separados, ou nem conheceu o pai, ou se você mora na periferia, ou se você teve um passado terrível. A única coisa que eu quero dizer para você é que lá em Cristo, você se tornou justo, desde aquele dia, simplesmente porque você creu. Olha o que diz Hebreus 11:7 em relação a Noé. Por que eu estou dizendo para você que é simplesmente porque ele creu? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, ele aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Ele se tornou herdeiro do quê? Da justiça que vem da fé. Esse homem se tornou justo porque ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Em que ele creu? Ele creu na promessa, ele creu na palavra, ele creu quando Deus disse, eu vou fazer com você uma aliança. Está comigo? Diga amém. O mesmo critério vale para eu e você. Você é justo, não pelo que você faz, mas porque e pelo que Cristo já fez. Ele morreu, e se você crê que a morte dele é a sua morte, então não existe mais pecado, não existe mais condenação, não existe mais legalidade do diabo, não existe mais miséria, pobreza, não existe mais castigo. Por quê? Você morreu, você ressuscitou, você está sentado com Cristo nas regiões celestes, você é o que Ele é, porque você agora está como membro inserido e conectado ao corpo. Diga amém. Ele é o seu sumo sacerdote que comparece diante do Pai, te levando como membro dele. Ele é aceito, ele é amado, ele é próspero, ele é abençoado, e você é tudo, porque você se tornou membro dele. Você é justo, porque a justiça dele agora chegou e atingiu a sua vida. Diga amém. Você foi conectado a ele. Posso ter um amém, querido? Amém. Gálatas 3:6 é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Quantos creram em Deus aqui? Diga amém. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Você nasceu do Espírito Santo, você agora é um com Ele, você agora é como Ele, você é da mesma essência dEle, do mesmo DNA dEle, você agora é filho, tudo pela fé. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. Entra no descanso, viva de forma pela fé, na justiça. Fala comigo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Outra vez diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Outra vez diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo. O que a gente encontra aqui em terceiro? Noé deixou uma próxima geração. Noé deixou um legado. Noé fez sucessor. Presta atenção. Não que não seja bom, e não que não seja, só que não faz parte da visão. Ter apenas a célula imensa, mas cadê o próximo líder? Porque só vai ter a próxima célula se tiver o próximo líder. Onde que tem sido a nossa deficiência na liderança? A gente se empolga em fazer reuniões e eventos e ter a casa cheia. Mas o principal foco meu e seu, irmão, é estar focado em gerar o próximo líder. Discipulador, o discipulado cresce,
chega a 5, 6, 10 células, mas parou ali e não está tendo uma boa supervisão, porque o discipulador esqueceu de gerar a próxima geração, que é o próximo discipulador. O pastor, de repente, está ali tão empolgado e tão envolvido em todas as atividades, mas ele esqueceu de fazer o quê? Gerar o próximo pastor. Noé gerou uma próxima geração. Eu e você só estamos aqui por causa de Sem, Cão e Jafé. Eu não sei se você sabe, mas os judeus descendem de Sem. É por isso que eles são chamados de semitas. E quem é contra os judeus é chamado de antissemita, por causa de Sem. Jesus é judeu. Enquanto veio aqui na terra, ele é judeu. Ele é descendente de Sem. Nós sabemos que os judeus, eles simplesmente não aceitaram o evangelho da graça, e por causa disso, chegou até nós. Mas veio através de quem? De apóstolos judeus, ligados lá em Sem. Você só está aqui por causa de Noé, por causa de Sem, porque ele deixou uma próxima geração. Jesus disse para eu e você: ide, portanto, faça discípulos de todas as nações e os batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensine a guardar. O apóstolo Paulo chega e fala para Timóteo, lá no capítulo 2, verso 2, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Gera outra geração. Diga amém. Diga glória a Deus. Eu estou mostrando para você que nós estamos edificando em dias de dilúvio. Nós somos uma igreja imparável. Primeiro, entra no descanso. Segundo, tenha convicção, não é o que eu faço ou deixo de fazer, eu sou justo porque eu criei. Terceiro, eu preciso preparar uma próxima geração. Ah, mas não tem ninguém. Tem sim. Tem sim. Ah, mas nós somos só 3 aqui na célula. Pois é, já tem. Noé só tinha 100 cães de Jafé, mas ele sabia: é com vocês que nós vamos começar a próxima geração. Ah, pastor, mas o fulano aqui ainda bebe, o outro dorme na reunião da célula, a outra só fica conversando fiado, não fala nada com nada na reunião. Mas Deus já te deu. Veja esses irmãos como a próxima geração. Você está comigo? Diga amém. Noé recebeu um sonho. Ele foi enchido no seu coração por um sonho. Qual foi o sonho? A realidade é qual? Deus disse: eu vou destruir, eu vou tirar, vou extirpar, vou eliminar da face da terra animais, gente, tudo. Esse é o quadro. Mas Deus encheu o coração dele de um sonho. Deixa eu te falar algo, querido. Se você não estiver cheio de algo, você não vai conseguir passar aquilo para os outros, porque nem você foi ganho. Você primeiro precisa ser ganho com um sonho. E o sonho é de Deus para o propósito. Eu falava a você que a nossa definição de propósito estava muito abstrata, muito subjetiva. E Deus... pensa um pouquinho que você entende qual que é o propósito. Diga comigo assim: eu nasci na terra para conhecer Jesus. Fala mais forte. Para conhecer Jesus e para me tornar filho de Deus, para reinar em vida abundante para toda a eternidade. Esse é o propósito. Vai trabalhar e ganhar dinheiro, vai encardir dentro desse propósito. Vai ter filho, vai fazer faculdade, vai fazer o que você tiver que fazer, mas dentro desse propósito. Eu nasci aqui para conhecer Jesus e me tornar filho de Deus, para me tornar herdeiro e reinar em vida abundante aqui para a eternidade. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Foi para isso que você nasceu. Tudo mais tem que estar dentro desse propósito. Esse é o sonho de Deus. Só que a sua célula tem que também ser enchida com esse sonho. Só que você só vai poder passar para a sua célula aqui que você estiver cheio. Irmão, nós vamos
ganhar esse povo aqui dessa região. Nós vamos ganhar esse povo, vamos ganhar a sua família, irmão. Deus vai alcançar toda a sua família. Deus vai alcançar a minha família. Nós vamos orar pela nossa família. Nesses dias eu estou fazendo lives diariamente e eu estou ensinando os irmãos, porque eu percebo muitos novos convertidos me seguindo. Então eu vou ensinar esse povo a orar. E nós começamos a orar pela nossa família em 3 aspectos. Primeiro, você vai orar para que todo aquele que ainda não conhece o Senhor, ele venha conhecer. Há poder na sua oração, você é justo e tem uma promessa: você e sua casa servirão ao Senhor. Creia no Senhor Jesus, e você e toda a sua casa serão salvos. Então você tem uma promessa: ore pelos que não são salvos. Segundo, ore por aqueles que estão desviados da sua família. Provavelmente você deve ter um parente desviado. Comece a dizer: Senhor, faz acabar os recursos deles, como foi com o filho pródigo, e eles vão voltar para casa. E começa a mencionar: eu quero fulano de volta, Senhor, eu quero fulano de volta. Terceiro, eu comecei a dizer: agora você vai orar pelos que são crentes, para que eles sejam mais cheios do Espírito, envolvidos na vida da igreja, levantados lá em dons, em ministérios lá na igreja, onde quer que eles estejam. Mas você vai orar pela sua família. Isso é um sonho. Eu creio nisso? Creio. Então enche o seu coração do sonho de Deus. O que Deus fala para Noé? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Vai acabar tudo, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Vocês não vão perecer. Quantos estão comigo? Diga amém. Se está comigo, diga aleluia. Irmão, se não queima por dentro, não cheira por fora. Se não queima aqui o sonho de Deus, é esse sonho que inspira. É esse sonho que inspira a gente a liderar, porque o sonho é maior do que eu. Você está comigo? Diga aleluia. Diga glória a Deus. Quinta coisa, Noé, ele recebeu uma visão. Você vê claramente o que eu estou falando para você, princípios que nós podemos edificar em tempos de dilúvio e nesses dias de pandemia, e Deus já nos deu uma visão. Noé, ele recebeu uma visão. O versículo 14 diz assim: faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Eu não vou falar o significado de tudo isso aqui, porque é poderoso, mas vou falar apenas de forma do jeito que está o texto. Como que eu vou salvar, Senhor, a minha família? Faz uma arca. Deus está dando uma visão para ele. Como que Deus vai nesses dias levar-nos a avançar na grande vitória, no estado do Espírito Santo? Deus já nos deu uma visão. Cada crente um sacerdote, cada casa uma extensão da igreja. Encha-se disso. Envolve a sua célula, envolve a sua casa, envolve seus filhos. Eu não estou aqui para me gabar diante de você, mas tanto ensinei quanto pratiquei junto com os meus filhos essa visão. Vocês são sacerdotes e a nossa casa é sacerdotal. Vocês vão, façam o que quiserem, mas vocês são casa ministerial. Você não tem que casar com alguém que vai ser pastor, mas você só tem que entender que você foi separado. Você nasceu para cumprir um propósito. Então você não tem como se livrar dele. Isso é visão. Visão. Presta atenção. Você pensa que a arca foi construída da noite para o dia? Levaram 100 anos. Você acha que esses meninos quiseram desistir? Quiseram. Mas sabe o que ele falava? Fica firme. Nós vamos ser salvos aqui, através disso aqui. Você quer crescer? Envolve na igreja. É edificando que você é edificado. É conectado que você se torna. É conectando que você se torna conectado. Você vai crescer funcionando no corpo, funcionando na vida da igreja. Essa é a visão do sacerdócio. Está comigo? Diga amém. Diga glória a Deus. Mas não para aqui. Noé recebeu também uma estrutura, um sonho, uma visão e uma estrutura. Irmãos, nós não precisamos inventar roda.
Eu estou ali em Osasco e o pastor John Richard falou: tem alguma coisa que você está fazendo que eu não estou percebendo. John Richard, esse ano foi o ano de investir na estrutura. Sentei com todos os discipuladores de jovens e adultos e a minha esposa com as discipuladoras de kids, um por um. Eu fiz um roteiro para conversar com eles. Depois eu sentei com todos os líderes de célula, todos. Fiz questão de eu mesmo sentar com os de jovens e adultos. 2 horas para cada um. Isso dá trabalho? Dá. Eu tenho muitos líderes. Um por um. Eu já atendi 12 pessoas por dia, esses dias agora. Depois sentei com todos os líderes em treinamento. E agora, por fim, eu estou terminando com todos os anfitriões. Todos. Falando sobre o quê? Deixa eu deixar claro para você o seu papel na estrutura. Aí eu fui descobrindo um punhado de nuances que, por isso que a coisa não vai. E está tudo no nosso material. Por fim, agora, conversando com os anfitriões, eu falei: você foi treinado ou você fez algum curso para ser anfitrião? Não, pastor, mas já fui, eu sabia mais ou menos o que era. E aí eu peguei o livro O Lugar do Anfitrião, falei: a partir de hoje, esse é o nosso curso do anfitrião. Igual a gente faz consolidação com o novo convertido, você, a partir de agora, eu estou considerando, apesar que o livro tem 10 lições, eu só ministrei uma para ele, que é a bênção de Obed-Edom, e ungi a ele. Ele saiu de lá, como diz o Marco Antônio, enfesado, porque a bênção do anfitrião é a bênção da prosperidade, certo? É a bênção da prosperidade. Eu testemunhei um punhado na Bíblia, um punhado de gente que eu conheço, lá na nossa congregação, por ser anfitrião, prosperaram. E aí eu sentei com os anfitriões, e em algum momento eu falei assim: você sabe que você faz parte da sua função estar presente em todas as reuniões agendadas? Está lá no manual, está lá no curso, está lá no livro do lugar da função do anfitrião. Eu falava: pastor, eu sei. Tá, então você sabe que tem que estar na reunião de domingo? Sei. Você sabe que você tem que estar na reunião do discipulado? Não, pastor, esse aí eu não sabia, porque eu pensei que discipulado era só para o pessoal da liderança. Eu não sou líder. Como que você não é líder? Não foi um nem dois, não. Quase todos os anfitriões não se consideravam da liderança, meu irmão. Não sei aonde que entrou esse bloqueio. Por isso que eles não iam na reunião. Nossa reunião lá é quarta-feira. Toda quarta-feira é dia de reunião discipulado. Ele não ia. Não, pastor, eu não sou da liderança. Eu só sou anfitrião. Ué, mas você, como anfitrião, você é da liderança. Não, pastor, eu não quero ser da liderança, porque eu não sou desses que vai para a porta de alguém, fala de Jesus e convida e tal. Eu sou tímido. Muitas desculpas. Eu ainda tenho isso, eu ainda não fiz todos os cursos, eu ainda não fiz isso, não fiz aquilo. Eu falei: não, pensa comigo num time de futebol. Você já viu futebol? Você sabia que são 11 jogadores, mas cada um tem uma função, mas todo mundo é do mesmo time? Então tem o goleiro, tem o zagueiro, tem o lateral direito, esquerdo, tem o centroavante. Algumas irmãs sabiam nada disso, mas o goleiro ela sabia. Eu falei: você é a goleira da célula, só que você faz parte do time. Igual o anfitrião faz parte da liderança, igual o goleiro faz parte do time. Ah, entendi. Sério, a minha reunião de discipulado, que uma vez por mês eu faço com toda a liderança, está crescendo, está avançando. Por quê? Porque eu estou investindo na estrutura. O que Deus falou para Noé? Verso 15: deste modo farás a arca. 150 metros de comprimento, 25 de largura, 15 de altura. Vai ter 3 compartimentos. Faz uma janela lá em cima e bota a porta na lateral. E o material que você vai usar é madeira de cipreste, e você vai usar piche para fazer o rejunte. Aqui está a estrutura. Nesse momento eu fiz questão de falar sobre a visão da igreja e a estrutura, que eu estou com a maior parte nossa aqui de líderes e pastores, amém?
Você precisa investir na sua estrutura. Deus já te deu estrutura para você nesses dias de dilúvio edificar. Estava todo mundo parado, mas eu podia fazer reunião individual. O que eu fiz? Irmãos, são 10 meses investidos na estrutura. Como eu estou te falando, dá muito trabalho. Eu repeti para 40, 50 pessoas a mesma coisa com aquela função. Sei de cor salteado tudo que eu falei. Mas eu investi na estrutura. Você tem uma estrutura, uma visão, uma estrutura. E por fim, fala comigo, aleluia. Diga aleluia. Só um minutinho. Irmãos, eu gostaria que levantasse a mão quem vai almoçar por aqui pela região mesmo, no restaurante Castelinho aqui do lado. Quem vai almoçar? Só para a gente avisar o pessoal, levanta a mão. Levanta a mão assim bem alto. Ok. Tá bom, obrigado. Fique em pé comigo, por favor. A última coisa que eu quero só mencionar para você é que Noé, o versículo 9 diz que Noé andava com Deus. Fala comigo, Noé andava com Deus. Outra vez, Noé andava com Deus. Uma coisa é eu andar com Deus, outra coisa é Deus andar comigo. Deus anda com você todo o tempo, mas você anda com Deus? A Bíblia diz que não era que Deus andava com Noé, Noé andava com Deus. Isso significa o quê? Quando você anda, como eu estou andando com o pastor Fábio Antônio, é ele quem dirige, é ele quem para, é ele que está no comando. Noé andar com Deus significa, irmãos, eu acompanho, eu sigo e dependo e sou levado. Eu não começo algo sem que ele não tenha começado. Eu não decido algo que ele não tenha decidido. Você está comigo? Olha para mim, por favor. Uma dos sinais de que eu estou andando com Deus, olha para mim, é o tempo que eu entro no meu quarto, fecho a porta e eu estou a sós com Ele. Deixa eu te falar algo que pode mudar a sua vida. Todo o tempo de intimidade que você tiver com o Senhor, Ele quer falar com você, Ele quer guiar você e Ele quer mudar você. Qual é a coisa mais difícil que nós temos na edificação da vida da igreja? O pastor John estava falando aqui. Vida devocional, vida de solitude, tempo a sós com Deus. Você tem dificuldade, eu tenho dificuldade. Eu tenho. Uma das formas que eu tenho resolvido isso, estava compartilhando com o pastor Roger ali em cima. Eu estabeleci, para eu ser obrigado, eu estabeleci fazer live todas as manhãs. Primeiro, eu tenho que estar lá. Segundo, eu tenho que estar com o coração aberto para o Senhor e eu preciso fluir. Quem é que está ganhando? Os irmãos que estão na live? Inclusive eu não estou fazendo a live nem é por causa deles, é por minha causa, para eu estar com o Senhor todos os dias, de segunda a sexta, todos os dias. Às vezes tem um número X, dependendo do dia tem menos, dependendo do dia tem mais, mas eu estou fazendo lá basicamente por minha causa. Aí você fala, pastor, mas eu não faço live, eu não sou pastor. E quem disse que é só pastor que faz live? Faz com a sua família, seus parentes, seus amigos. Eu vou orar com você todos os dias, tal hora. Tem uma pessoa, não tem problema. Às vezes você pega e fala para sua esposa, fica lá no quarto e entra para nós dois orarmos. Os dois, só tem você e a sua esposa na live, mas lá está você orando e buscando o Senhor. Por que eu estou te falando isso? Porque Noé andava com Deus, dependia, ia onde Deus ia. Eu estou lá no impasse. Se eu construo o prédio, nós temos um terreno, só que o terreno é pequeno, e o impasse é, a gente constrói aqui,
ou a gente vai investir para comprar outro lugar e depois construir. Eu preciso de Deus falar comigo para gerar uma convicção aqui dentro, porque quando você tem essa convicção, todo mundo vai ganhar convicção, porque você tem convicção. Nós vamos comprar esse carro, mulher, nós vamos comprar essa casa, nós vamos multiplicar essa célula, irmãos, nós vamos abrir a igreja lá, aonde que é mesmo? São Mateus. Por quê? Deus já começou. O sinal está aí, a pessoa veio atrás de vocês. Eu não estou inventando a roda, eu simplesmente estou de passageiro seguindo. E Ele está me levando lá para São Mateus. Não tem nada a ver comigo, não estava atrás disso, mas eu estou seguindo. Quantos estão comigo? Diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Edificando uma igreja imparável em tempos de dilúvio. Diga amém. Diga glória a Deus. Feche os seus olhos aí onde você está. Eu quero que você nesse instante feche os seus olhos e fala para o Senhor: me livra de fazer qualquer coisa que o Senhor não tenha feito. Me livra de entrar no que o Senhor não entrou. Me livra de eu mesmo pilotar. O Senhor é o meu piloto. Eu quero andar contigo. Me guia a toda verdade. Na minha casa, no meu ministério, na minha profissão, em tudo, me guia, em nome de Jesus. Senhor, nós te bendizemos, Pai, por essa palavra, por aquilo que o teu Espírito tem gerado, Senhor, por aquilo que o teu Espírito, Senhor, tem forjado no espírito de cada um dos meus irmãos. Senhor, eu declaro e proclamo, Senhor, oh Deus, que esse alimento sólido, Senhor, oh Deus, venha fortificar, arregimentar, Senhor Deus, a obra para a qual o Senhor comissionou cada um dos meus irmãos, e que as igrejas espalhadas nesse estado venham crescer e avançar, se multiplicando para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia.